Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nestes dias, nós temos falado sobre a igreja, né? Essa ação tão maravilhosa de Deus na vida do cristão, que é a igreja, que significa nós termos comunhão, estarmos unidos numa só fé. As pessoas que participam da igreja têm realmente, né, uma disposição única, porque são a união dos convertidos. Aqueles que são de Cristo vivem em comunidade, estão unidos nessa mesma fé, com as mesmas disposições e através da mesma doutrina. A isso o Senhor deu, a esse ajuntamento de pessoas, o Senhor deu esse nome de igreja, onde nós estamos unidos realmente, né, e fortalecidos na fé. Nós temos falado sobre isso e mais uma vez nós vemos aqui a disposição de como deve ser a comunhão entre os irmãos. Como os irmãos devem estar dentro da igreja? Será que é cada um por si? Será que as pessoas não se importam umas com as outras? Será que o plano de Deus, a criação, a formação da igreja era de pessoas isoladas, que não se interessavam, que não se importavam umas com as outras? É isso que nós temos visto nesta semana. E, obviamente, já pelas passagens observadas, não é nada disso. Nós vemos realmente uma integração, uma palavra chamada unidade, um só pensamento, uma só alma, um só espírito, uma disposição, uma comunidade que participava e compartilhava todas as coisas. Essa é a igreja bíblica que nós vemos aqui na palavra do Senhor. E hoje vamos ver mais um trecho. Está em Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 até o verso 30. Está escrito: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja, mostrando, ensinando sobre a necessidade da unidade cristã na luta. Veja, o apóstolo aqui coloca essa figura, luta, porque o cristão vive sim, numa constante batalha, numa grande luta contra o mal, contra o pecado, não é? E nós entendemos que realmente nesse mundo que nós vivemos hoje, muitas forças são dominadas pelo inimigo, tentando realmente anular o cristão, abafar a sua fé, trazer sobre ele desânimo, derrota, fracasso e, lamentavelmente, muitos cristãos estão abatidos nesse tempo. Poderia dizer até que depressivos, desanimados, sem ver saída, sem esperança. Um cristão sem esperança, e é isso que nós temos visto. Então aqui o apóstolo Paulo mostra como deve ser a nossa disposição. Então ele fala, vivei, ou seja, ao longo da vida, durante a vida, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Veja, aqui o apóstolo Paulo não está falando de preferências pessoais. Ele não está falando de egoísmo, ele não está falando de gostos, preferências, não. Ele está falando da igreja, dos irmãos em Cristo, dos pastores, dos líderes, dos membros, de todos. A igreja como um todo, viver de modo digno do Evangelho, ou seja, viver de acordo com o Evangelho, viver submisso ao Evangelho, praticando o Evangelho, realmente recebendo e vivendo com os termos, não é? Com os valores, com o caráter do Evangelho. Então ele diz, de modo digno, ou seja, fazer valer a pena, fazer com que o Evangelho esteja acontecendo em nós. Então é como o apóstolo Paulo ensinou numa outra vez, ele disse, não vos conformeis com o presente século. E nós temos visto uma realidade triste hoje em dia. Muitos cristãos estão conformados em estarem abatidos, depressivos, desanimados, corroídos, estragados, não é? E ele ensina mais, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma.
Então, o que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui? A necessidade da igreja estar unida, de ter o mesmo pensamento, os mesmos propósitos. Veja, nós não estamos falando aqui de profissão, nós não estamos falando aqui de onde mora um, onde mora o outro, qual é a casa que um deve comer, nós não estamos falando disso, de gostos, de preferência, nós estamos falando aqui com relação à observância da palavra de Deus para a vida cristã, de como a palavra de Deus deve determinar, não é, o modo de vida do cristão. Isso deve ser prioridade para cada um de nós. Prioridade de vida, que a palavra de Deus oriente sim os meus sentimentos, oriente os meus relacionamentos, oriente a minha vida então como profissional, então como pessoa que está como vizinho, como parente, oriente sim como deve ser aquilo que eu vou viver a cada dia. E ele diz aqui, todos na igreja, estando unidos, vivendo em um só espírito, como uma só alma, como se fosse uma pessoa. Todos juntos como se fosse uma pessoa só. Isso é a unidade que a Bíblia ensina nesse texto. E quando nós pensamos sobre isso hoje em dia, como é complicado. Muitas pessoas entram e saem da igreja. Elas não têm comunhão com ninguém. Elas não têm disposição de conversar com ninguém. Pelo contrário, elas não querem compartilhar nada com ninguém porque estão cansadas, desanimadas. Então, existe um grande prejuízo na comunhão cristã. É evidente que nesse momento não há uma só alma, nem um só espírito. E o apóstolo Paulo diz assim, e que em nada estáis intimidados. Veja só que coisa, pelos adversários. Veja que interessante, quando muitos hoje em dia estão se sentindo pressionados. O mundo exerce uma grande pressão sobre os cristãos. E então muitos ficam com medo, e abatidos, e se desviam, e cedem, e permitem. E essa permissividade tem estragado a fé e tem levado muitos ao naufrágio, a uma derrota, a um fracasso. Então ele diz assim, não estar intimidados pelos adversários, lutando juntos pela fé evangélica, que é exatamente a doutrina de Cristo, seus ensinamentos, vivendo de modo digno do evangelho de Cristo. Então todos nós fomos chamados, essa é a nossa santa vocação, nós falamos outro dia, essa é a nossa santa vocação, vivermos como cristãos, parecidos cada vez mais com Cristo, lutando juntos pela doutrina e pelos ensinamentos de Cristo em nossas vidas. Porque para aqueles que resistem, é sinal evidente de perdição, mas para nós, de salvação. E isto vem da parte de Deus. Agora veja que coisa interessante ele ensina aqui. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então Paulo estava ensinando a igreja que a igreja unida, em um só espírito, com uma só alma, estaria até mesmo padecendo por Cristo nas perseguições, por conta das lutas, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo na época, e todos eles, como se fosse uma pessoa só, estariam reagindo de uma mesma maneira, não se deixando dominar pelo mal, mas vencendo o mal com o bem, vencendo exatamente através do caráter cristão, resistindo às tentações, vencendo o pecado, ajudando uns aos outros, dando assistência uns aos outros, levantando e encorajando a fé de cada um e, sobretudo, permanecendo firmes na fé evangélica, na palavra de Deus. Então isso tem se perdido, porque as pessoas estão aceitando qualquer coisa hoje em dia. Eu desejo que você medite sobre isso, ganhe entendimento e conhecimento para a sua fé, fortalecimento para a sua vida na igreja, que o Senhor te abençoe e que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.